Você talvez não saiba, mas o Sentinela é um herói que tem uma das histórias mais trágicas dos quadrinhos da Marvel. Ele é esquizofrênico e agorafóbico, é tão poderoso que tem medo dos próprios poderes, teve a memória apagada e o mundo inteiro esqueceu quem ele era por décadas, e ele tem um lado maligno que já quase destruiu a Terra algumas vezes. Ele também achou que tinha matado a própria esposa e se entregou pra SHIELD. Por conta disso ele ficou preso no Raft por muito tempo, até eventualmente descobrir que a esposa dele estava viva e o que ele achava que tinha acontecido na verdade nunca aconteceu. Criado por Paul Jenkins e Jay Lee, a primeira aparição dele foi em uma revista própria, Sentinela número 1, em julho do ano 2000. Robert Reynolds já fez parte da equipe dos Novos Vingadores, dos Poderosos Vingadores, também foi membro ativo dos Vingadores Sombrios liderados por Norman Osborn e já chegou até a ser um dos Cavaleiros do Apocalipse. Então bora comentar a origem dele. Em março de 1947, o Departamento K do Canadá e os remanescentes da Operação Renascimento dos Estados Unidos uniram recursos para criar o Projeto Sentinela, uma tentativa não apenas de recriar o soro do super soldado, mas na arrogância pós-guerra, ampliar os efeitos do soro em 100 mil vezes. Com o passar dos anos, esse projeto foi dividido em quase 1000 subprojetos isolados, com o trabalho de laboratório terceirizado para contratantes privados, aparentemente não chegando a lugar nenhum. Robert Reynolds, um viciado em metanfetamina, invadiu o laboratório de um professor não identificado. Lá ele descobriu o soro dourado do Sentinela. Consumindo o composto, Robert Reynolds ganhou o poder de 1 milhão de sóis explodindo. Esse ato acabou matando o parceiro dele e os guardas do laboratório. Ele então pediu para o professor fazer mais do composto para ele. Os líderes do Projeto Sentinela, chocados com o que a irresponsabilidade deles tinha causado, tentam persuadir Reynolds a deixá-los testarem os poderes dele, mas eles não conseguem contê-lo por muito tempo, nem conseguem conter o desejo de Robert de usar esses poderes para o bem maior de todos. Depois de derrotar o valentão da escola que fazia bullying com ele na infância, Robert começa a vida de herói e adota o nome de Sentinela. E falando dos poderes dele, os poderes do Sentinela são virtualmente ilimitados e são potencializados pelo Sol. Ele pode voar, ele não envelhece, ele pode ressuscitar e também trazer outras pessoas de volta à vida. Ele consegue controlar moléculas como o homem molecular. Ele tem força, agilidade, fôlego e resistência sobre-humanos. Ele tem fator de cura elevado e também tem os sentidos extremamente aguçados, capaz de ouvir qualquer som em qualquer frequência a centenas de milhares de quilômetros de distância. Ele também já foi capaz de se teletransportar em algumas ocasiões, ele pode absorver energia e emitir rajadas de energia, ele consegue controlar e até manipular a luz e é até capaz de ficar invisível usando essa manipulação da luz para isso. Ele também tem poderes psionicos e já demonstrou ter poderes psíquicos quando fez o mundo inteiro esquecer quem ele era. E além disso, ele implantou as memórias dele na mente de Paul Jenkins. Como vácuo, ele também tem a capacidade de conjurar tentáculos de energia negativa, mas ele também tem fraquezas. Na zona negativa é onde ele fica mais fraco e vulnerável. Lá os poderes e a saúde dele vão gradativamente diminuindo. Por outro lado, é lá onde o vácuo fica mais forte. Além disso, ele também é vulnerável a ataques de energia espiritual, como o Ki, por exemplo. Ele tem um psicológico extremamente frágil e não tem total controle sobre os poderes dele. No começo da carreira de herói, o Robert tinha conexões com o Senhor Fantástico, Homem de Ferro, Hulk, Homem-Aranha e Professor X. Ele era um dos pouquíssimos super-heróis ativos nos anos que antecederam a ascensão do Quarteto Fantástico, e ele ganhou muito mais importância quando a nova onda de heróis passou a se destacar também. Durante esse período, o Sentinela se casou com o amor da vida dele, Lindy Lee, e combateu o crime junto com o jovem Scout, Billy Turner, o ajudante dele. Lindy se envolveu em tudo isso, animada com a perspectiva de conhecer outros heróis. Ela eventualmente descobriu sobre o vício de Robert, mas não fez nada a respeito. Ela até temia que o soro que ele tomou podia ter despertado algo de proporções bíblicas. Ela mais tarde chegou a declarar que devia tê-lo matado na noite do casamento deles. A chegada do Vácuo, um monstro sombrio que explorava os maiores medos dos inimigos, acabou com a vida encantada do Sentinela. O Vácuo quase matou o Scout, levou o Hulk a uma fúria descontrolada e assassinou mais de 1 milhão de pessoas em Manhattan. Ao descobrir que o Vácuo era o aspecto sombrio dos próprios poderes dele, Robert uniu forças com Reed Richards e Doutor Estranho para criar um sistema que fez com que toda a população da Terra esquecesse que ele existiu um dia, incluindo o próprio Richards, Strange e o Sentinela. Com o Sentinela inativo e esquecido, o Vácuo desapareceu. Na realidade, o Vácuo era a persona reprimida de Reynolds, alimentada pelos próprios poderes do Sentinela. O general, o arqui-inimigo do Sentinela, tinha capturado Reynolds e levado ele até o ilusionista mutante chamado Mestre Mental, que implantou um vírus mental na mente de Robert. Esse vírus criou ilusões de que se o Sentinela usasse os poderes dele, um demônio apareceria com a intenção de destruir o mundo. Reynolds conseguiu então implantar as memórias dele
dele na mente de um escritor chamado Paul Jenkins, que transformou essas histórias do Sentinela, que estavam na mente dele, em uma série de quadrinhos. E Paul Jenkins, na verdade, é o nome do próprio criador do personagem, como eu falei no começo do vídeo. Ele também aparece como um personagem na história do Sentinela. Anos depois, as memórias de Robert retornaram e com elas o vácuo, que causou estragos por toda a Europa, matando muitos membros da equipe chamada Super-Heróis da Europa. O Sentinela entrou em contato com os heróis que tinha conhecido no passado, mas o único que se lembrou dele foi o Hulk. À medida que o vácuo retornava a Manhattan, as peças iam começando a se encaixar e os antigos amigos do Sentinela se reuniram para defender ele e para defender a cidade. Lembrando sobre a dualidade dos poderes do Robert, Sentinela e Reed Richards reativaram a Torre de Observação, que era o quartel-general do Sentinela, dissipando o vácuo e fazendo o mundo esquecer o Sentinela mais uma vez. Mais tarde, no entanto, as memórias de Robert sobre o Sentinela retornaram mais uma vez e ele exigiu ser colocado no Raft, a prisão de segurança máxima da SHIELD para supervilões, alegando que ele tinha matado a própria esposa. Os advogados Matt Murdock e Fog Nelson, junto com o guarda-costas Luke Cage e a agente da SHIELD Jessica Drew, foram até o Raft para visitar o Sentinela a pedido de Reed Richards para tentar descobrir o que aconteceu com Robert e a esposa dele. Logo quando eles chegaram lá, o Electro libertou quase todos os supervilões da prisão, que então atacaram os 4 que tinham ido ver o Robert, assim como o Capitão América e o Homem-Aranha que tinham acabado de chegar na prisão. Durante a luta, o Fog Nelson, que tinha ficado preso na cela de Robert Reynolds, tentou convencer o Sentinela a ajudá-los. Sem dizer uma palavra, o Sentinela atacou e levou o Carnificina para o espaço, onde ele rasgou o simbionte alienígena ao meio. Assim surgiu a equipe conhecida como Novos Vingadores, mas o Sentinela desapareceu antes que pudessem convidá-lo a se juntar a eles. Robert permaneceu escondido, mas continuou sendo uma pessoa de grande interesse para a SHIELD e para os Novos Vingadores, ambos fascinados pelos poderes dele e também preocupados que eles pudessem levar a outra situação como a da Feiticeira Escarlate no evento que causou o fim dos Vingadores em Vingadores A Queda. Eventualmente, a SHIELD e os Novos Vingadores encontraram o Sentinela e confrontaram ele com vários fatos perturbadores. A esposa que ele afirmava ter matado estava viva e a única referência no mundo sobre o Sentinela foi encontrada em histórias em quadrinhos. Incapaz de lidar com essas descobertas, o Sentinela fugiu. Surgindo novamente como Robert Reynolds na antiga casa dele, o Sentinela foi confrontado mais uma vez pelos Vingadores e pela SHIELD, dessa vez junto com os Inumanos e os X-Men. Ele chorou dizendo que tinha avisado ele sobre o lado maligno dele, mas agora era tarde demais. O grupo foi subitamente atacado pelo vácuo. Robert, com a ajuda de Emma Frost, descobriu que a razão pela qual ninguém se lembrava dele não era por causa das tentativas dele de apagar o vácuo, era por causa da manipulação do mestre mental. Ao descobrir isso, o vácuo desapareceu e Emma Frost trouxe o Sentinela de volta. Os Novos Vingadores ofereceram para ele que entrasse para a equipe, em parte para vigiá-lo e em parte porque precisariam dele e dos poderes dele. Robert aceitou a oferta e a base do Sentinela, chamada Torre de Vigia, reapareceu no topo da Torre Stark, onde ela tinha sido construída originalmente. Durante a Guerra Civil, o Sentinela se aliou ao programa pró-registro do Homem de Ferro, mas ele não queria participar da guerra, enquanto tentava escapar de uma batalha entre os Novos Vingadores, acreditando que qualquer lado que ele escolhesse inevitavelmente levaria à morte de pessoas que ele conhecia. O Sentinela voou até a Lua. Lá ele foi confrontado pelos Inumanos, que moravam lá na época. Como ele era considerado uma ameaça, ele recebeu ordens para segui-los até a presença do Raio Negro na chamada Área Azul da Lua. Então, depois de uma discussão sobre os eventos da Guerra Civil com os Inumanos, que ainda não tinham ideia da situação, ele retomou a amizade com eles e quase reatou um relacionamento passado que ele teve com Cristales. Ele então foi confrontado pelo próprio Homem de Ferro, que convenceu o Sentinela, ainda relutante, a ajudar ele na guerra. O Sentinela anunciou publicamente o apoio dele ao ato de registro e foi recrutado por Tony Stark para fazer parte dos Poderosos Vingadores, a nova encarnação da equipe. Quando o Hulk atacou a Terra em busca de vingança contra os Illuminati, Reed Richards e Tony Stark tentaram convencer o Sentinela a enfrentar o Hulk para salvar a Terra. Uma batalha entre o Hulk e o Homem de Ferro fez com que a Torre de Vigia do Sentinela fosse destruída. Mais tarde, durante um confronto entre o Hulk e o Quarteto Fantástico, Sue Storm tentou chamar o Sentinela para ajudar, mas ele não atendeu a chamada. O presidente dos Estados Unidos também tentou convencer o Sentinela a lutar contra o Hulk, mas não teve sucesso. Robert assistiu a batalha entre os Illuminati e um monstro gigantesco na TV. Os Illuminati até saíram vitoriosos, mas o Hulk tinha implantado dispositivos de obediência neles, obrigando os heróis a matarem uns aos outros. Ao ver isso, o Sentinela saiu voando e finalmente decidiu enfrentar o Hulk.
Robert e Hulk se enfrentaram e o Sentinela parou de segurar os poderes quando começou a perder o controle sobre eles, enquanto batalhava em um estado mental frágil. O Sentinela liberou forças que quase destruíram o que restava de Nova York, mas no final a batalha entre os dois terminou depois que Robert conseguiu fazer o Hulk retornar à forma de Bruce Banner. Durante a era conhecida como Reinado Sombrio, quando Norman Osborn tomou o poder depois de derrotar a Rainha dos Skrulls durante a invasão secreta, ele formou a equipe dos Vingadores Sombrios e recrutou o Sentinela. Em diversas ocasiões ele ajudou a equipe de Norman a batalhar contra os novos Vingadores. Quando Osborn planejou invadir Asgard sendo manipulado por Loki, ele decidiu ativar todo o potencial do Sentinela. Para fazer isso, ele mandou o mercenário, que na época atendia por Gavião Arqueiro, para matar Lindy, a esposa de Robert. Então Norman seguiu com o plano de atacar Asgard. Ele levou os Vingadores Sombrios e os membros da iniciativa para atacar os deuses nórdicos, e a nova Asgard acabou sendo protegida por diversos heróis. Quando Ares, o deus grego da guerra, que era membro dos Vingadores Sombrios, mudou de lado e passou a defender Asgard, o vácuo começou a tomar conta de Robert e ele rasgou Ares no meio. Da morte de Ares em diante, ele foi cada vez mais perdendo o controle até se tornar o vácuo por completo. Para parar o vácuo, todos que estavam ali precisaram se unir. Os heróis que estavam defendendo Asgard e até os heróis e vilões que estavam atacando a cidade. Eventualmente, o vácuo foi derrotado e voltou para a forma normal dele. Robert pediu para Thor matá-lo, mas acabou se tornando o vácuo mais uma vez. Enfraquecido depois da primeira batalha, o vácuo acabou morrendo pelas mãos de Thor. O Deus do Trovão então levou o corpo de Robert até o espaço e jogou ele no sol. Norman Osborn foi desmascarado, perdeu o poder que tinha e o Reinado Sombrio teve fim. Depois de um tempo, o Sentinela foi ressuscitado por Uriel e Eimin, os gêmeos do Apocalipse, para servir como Cavaleiro da Morte. Ao lado de Banshee, Ceifador e Daken, eles serviram como cavaleiros até que a loucura de Robert fez com que aos poucos ele começasse a achar que era o próprio herdeiro do Apocalipse. Eventualmente o Thor conseguiu convencer ele a mudar de lado e o Sentinela salvou o planeta, derrotando um celestial chamado Ezitar. Então ele passou a vagar pelo universo procurando alguma forma de morrer. Depois de um tempo, o Sentinela procurou o Senhor Fantástico e implorou para ele que libertasse do vácuo para sempre. Depois de extensos testes, Richards descobriu que não tinha maneira nenhuma de separar o Sentinela do vácuo, pelo menos de acordo com as leis daquele universo. Então ele levou Robert para a zona negativa na esperança de que ele tivesse sucesso lá. Absorvendo as radiações cósmicas negativas daquele espaço, o Sentinela se separou do vácuo, mas ficou na forma de Bob Reynolds, incapaz de se transformar em Sentinela novamente. O vácuo fugiu, deixando Bob na zona negativa, até que o Surfista Prateado encontrou ele semanas depois e se fundiu com ele para derrotar o vácuo, que tinha se tornado o líder das forças do Câncerverso nesse meio tempo, e estava aparentemente liderando uma invasão através da zona negativa. Reed Richards abriu um portal para reunir os maiores heróis da galáxia contra o Câncerverso. Um grupo de heróis manteve o vácuo imobilizado para que o Surfista Prateado pudesse fundir ele com Bob Reynolds. Eles esperavam que Bob pudesse cancelar a invasão depois dessa fusão, mas isso não foi possível porque o vácuo não era o verdadeiro líder do Câncerverso. Nova então teve que atrair a infecção do Câncerverso de volta para a fenda de onde ela tinha vindo e acabou engolindo a infecção inteira. O Sentinela então matou o Nova, encerrando assim a ameaça e fechando a fenda. Enquanto todos os outros heróis retornavam à zona positiva, o Sentinela ficou para vigiar o universo que ele quase destruiu. E diante da invasão iminente da Terra pelo Knu, o deus primordial das trevas que criou os simbiontes, o Sentinela foi chamado de volta à Terra pelos Vingadores. Ajudando na batalha, ele acabou matando um dos celestiais que eram controlados pelos simbiontes. O Sentinela então agarrou Knu e tentou voar com ele para a órbita e rasgá-lo ao meio, como tinha feito com Carnificina no passado. No entanto, Knu reverteu as posições e rasgou o Sentinela, matando Robert instantaneamente, para desespero de todos os heróis que estavam ali. Depois de morrer, o Sentinela se tornou um espírito que habitava a órbita da Terra. Ele teve uma conversa com a Valkyria, Jane Foster, sobre tudo que ele tinha vivido até a morte dele pelas mãos de Knu. Enquanto seguiam em direção a Valhalla, eles encontraram um celestial decapitado. Corrompido pela All Black Necrosword desde a morte dele, o celestial assimilou a alma do Sentinela. Posteriormente, Brunhilda, Ivanir e Dani Moonstar realizaram um ritual que cortou a conexão do celestial decapitado com a All Black, e a Jane então convenceu o celestial a libertar as almas que ele tinha aprisionado ao longo dos anos. O Sentinela, finalmente se sentindo completo, seguiu para a vida após a morte. E a história de origem dos Novos Vingadores, Hulk contra o Mundo, o Cerco e muitas outras histórias do Sentinela que foram comentadas brevemente nesse vídeo sobre o personagem já foram explicadas na íntegra em vídeos aqui no canal. Por exemplo, se você quiser conhecer em detalhes a história completa do Cerco, a invasão de Asgard por Norman Osborn e o fim do Reinado Sombrio, é só clicar nesse vídeo aqui. Valeu, valeu, um grande beijo e até a próxima!